Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom e o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu penso que é uma grande verdade isso que nós vamos cantar agora. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá em acréscimo. Creio que nós temos uma missão, cada um de nós, nesta vida, e temos um fim último, o nosso encontro definitivo com o Pai. Vocês viram no canto de meditação, onde o bom pastor nos conduz e nos prepara. Com certeza os nossos antepassados gozam desta alegria, desta felicidade. Queremos ser justos também, cantando, nos preparando para o Evangelho. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, pela fé e pela graça de Deus, queridos irmãos da família Pontarolo e queridos irmãos ligados à família e todos que vieram participar conosco desta celebração festiva, primeiro porque é o dia do Senhor e em segundo lugar porque é o dia também de toda a nossa família. Em primeiro lugar, quero me alegrar pelos meus dois parentes, primos que estão aqui, e o terceiro que não apareceu ainda, o Padre Reinaldo,
mas o Padre Mansueto, o Padre Francisco, que nós em quatro estamos querendo ser um sinal de que nossa família é uma família cristã e que, pela graça de Deus, conseguiu oferecer 4 padres à igreja. Eu me alegro com isso, queridos irmãos, porque toda a nossa família tem uma raiz de profunda fé. Os nossos antepassados que vieram da Itália, todos vocês sabem, a história já nos contou. Aliás, o Padre Francisco fez uma bela apresentação da história de Valstanha e também da origem da nossa família. Mas a nossa família veio para o Brasil em busca de 2 coisas extremamente importantes. Em primeiro lugar, vieram em busca de terras para poderem trabalhar e sustentar a família. Primeira coisa é isso. Em segundo lugar, em busca de terra, vieram para viver a liberdade e a vida como grandes dons de Deus. Eu, quando fico olhando aquelas montanhas todas, lá na região dos nossos parentes na Itália, eu fico me perguntando como poderiam viver se o nosso povo, a nossa família vivia da terra. Os antigos viviam da terra. A terra sempre foi o dom mais precioso de Deus para que as pessoas pudessem tirar de lá o sustento. Se nós olhamos a Bíblia, nós vamos encontrando nela o grande valor que o povo de Deus dava à terra. Até podemos lembrar a história de Abraão, a história de Moisés, a busca da terra prometida, a terra onde corresse leite e mel, a terra da liberdade, a terra da vida. E olhando um pouco para essas figuras bíblicas, nós encontramos também a figura da nossa família que vem para o Brasil, esta terra tão querida que nos acolhe, para aqui também terem as suas famílias, sustentarem as suas famílias com o trabalho da terra. A terra para nós todos é uma grande bênção, caros irmãos. E aqui é claro que a nossa família encontrou o lugar para poder trabalhar, encontrou terras abundantes, menos montanhas, terras abundantes. Mas eu quero ver, caros irmãos, com vocês, o maior motivo desta nossa família estar por aqui é o motivo de irem ao encontro da terra da bênção, o lugar da bênção de Deus. Não que a Itália não seja, a Itália é abençoada por Deus, mas aqui eles vieram buscar um lugar para sustentar a família, a terra da liberdade e da vida. O que moveu esta nossa família a estar aqui justamente foi o espírito de fé. Eu lembro quando Abraão é chamado por Deus: Abraão, vai para a terra que eu te mostrar. Abraão acreditou no Senhor. Simplesmente acreditou de tal maneira que escutou o chamado de Deus e foi realizar aquilo que o Senhor havia pedido a ele. Abraão se tornou um homem de fé na Bíblia. Acreditou no Senhor. Eu acho que nós poderíamos pensar um pouquinho sobre isso, caros irmãos, porque nós estamos num tempo que todos vocês sabem, chamado do relativismo. O que é o relativismo? Vocês conhecem bem a palavra. Hoje tudo é relativo. Parece que as pessoas, muitos esqueceram de que o nosso caminho é o caminho de Deus. Parece que muitos formam a religião do seu jeito, não do jeito que Deus quer. Parece que nesse tempo do relativismo, muitos esquecem da família
do jeito que Deus planejou para nós, não do jeito que a novela, a televisão mostra, que lá mostra exatamente jeitos de não ser família. O relativismo, todos vocês sabem, faz com que as pessoas façam as suas próprias normas, e nessas suas próprias normas, cada um acha importante aquilo que está na sua cabeça. E por isso, queridos irmãos, eu gostaria que nossa família toda, todos os cristãos aqui presentes, tivessem bem claro, em primeiro lugar, Deus está em nossa vida. Em primeiro lugar, o Senhor, o Deus da vida, a quem nós cremos, para quem nós nos dirigimos, ou com quem nós nos dirigimos para a pátria celeste. Em primeiro lugar, Deus. Me lembro uma coisa que meus pais falavam, que os antigos diziam a ele, nossa família, os antigos da nossa família diziam a eles: em primeiro lugar Deus, e nada mais faltará para vocês. E exatamente isso, queridos irmãos, se Deus não for mais importante para nós todos, podem ter certeza que a vida não terá valor, porque é o primeiro dom que Deus nos dá, é o dom da vida. Em segundo lugar, queridos irmãos, nós todos sabemos o grande valor da família. Neste mundo do relativismo, onde tudo é relativo, onde a família, qualquer jeito é família, onde se esquece do projeto de Deus, que é a comunhão das pessoas, a união das pessoas, nesse mundo do relativismo, cada um faz a sua lei, a sua norma, e todos vocês sabem quantos problemas na família. Em segundo lugar, para todos nós, está o lugar da vida, a família. Vamos preservar a nossa família, queridos irmãos. Vamos preservar a família como a primeira instituição que o Senhor realiza. A primeira instituição feita por Deus desde o início, desde a criação, onde Deus fez o homem e a mulher justamente para viver, em primeiro lugar, a relação de amor, para que a família tenha como base, como fundamento, a comunhão de amor. Família tão importante, queridos irmãos, que tem como objetivo, além da realização da comunhão de amor, a procriação, ter os filhos. Eu me lembro um texto bíblico, o texto de Tobias e Sara. Tobias e Sara, quando vão se casar, eles se colocam diante do altar do Senhor e fazem uma oração. Senhor, Deus de nossos pais, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós não queremos casar com pagãos que não conhecem a Deus. Nós queremos casar como filhos dos profetas. E nós não queremos casar por paixão, mas sim com o objetivo de ter os filhos, para que de geração em geração nós possamos bendizer eternamente ao Senhor. De geração em geração nós possamos bendizer infinitamente o Senhor. Caros irmãos, a vida em si, a família em si, é o meio mais importante de continuamente, eternamente, nós estarmos bendizendo, louvando o Senhor, o Deus da vida, que nos permitiu viver, nos permite viver. Por isso, queridos irmãos, eu e minha família bendizemos ao Senhor. Eu e minha família louvamos ao Senhor. Eu e minha família amamos o Senhor Deus. Eu e minha família seguimos o Senhor.
Eu e minha família assumimos o compromisso de vida, o compromisso de paz, o compromisso de união. Todos vocês sabem, caros irmãos, quantos desafios da família hoje, quanta gente magoada e triste um com o outro, quanta gente tem dificuldade de se perdoar. E aí eu me lembro, uma outra coisa importante, caros irmãos, quanta dificuldade da gente se perdoar, ter paciência um com o outro, olhar mais para as virtudes do outro do que para as falhas, os fracassos. Eu me lembro quando a gente estuda a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, o povo antigo, o povo da Bíblia, não tinha filmadora, não tinha máquinas fotográficas, não tinha o papel, não tinha nada, não escreviam, mas eles conservavam tudo. A Bíblia surgiu assim. A palavra de Deus, a única lei que eles tinham, não tinha outra lei, mas a palavra de Deus, a única lei, era passada de geração em geração, de um para o outro, de pai para filho. Hoje, com tantos papéis, o livro mais escrito, mais publicado no mundo é a Bíblia Sagrada. E nunca se viu hoje, como hoje, tanta violência, tanta falta de amor, sendo que o livro mais publicado do mundo é o livro que fala do amor, que fala de Deus, que fala dos mandamentos, que fala da paz, que fala do Evangelho, de como Jesus nos ensina. Quantos e quantos livros, quantos folhetos, quantos registros hoje existem da palavra, dos fatos históricos. No entanto, de um dia para outro, tudo isso passa. E o povo antigo ia passando as suas normas, as suas leis, a vontade de Deus, a palavra de Deus ia passando de geração em geração, porque não ia passando de papel em papel, mas ia passando de coração a coração. Estava gravado no coração do ser humano, na vida do ser humano. Por isso que hoje, queridos irmãos, se a palavra de Deus estiver gravada dentro de nós, em nosso coração, ela permanece em nós. Ela passa para a vida. Esses dias atrás alguém dizia para mim, se perguntar, mas escuta, vocês falam aí da palavra de Deus, do Evangelho, em qualquer lugar aí? Essas coisas é lá dentro da igreja, essas coisas de lá. Aqui nós aqui somos diferentes. Aqui nós temos que lutar pelo dinheiro. E, queridos irmãos, como nós estamos? Nós escutamos aqui sobre o amor de Deus, sobre a justiça, a fraternidade. Aqui nós oramos, rezamos, louvamos o Senhor, mas é lá que nós praticamos a caridade, é lá que nós praticamos a justiça, é lá que nós vamos viver o amor, é lá que nós vamos semear a palavra de Deus que tem que transformar aqueles corações cheios de pedra ou corações duros. É lá que nós temos que semear as palavras do Evangelho. Hoje o homem gasta a sua vida para ganhar dinheiro, acaba a sua vida, a vida inteira para ganhar dinheiro, e no final da sua vida gasta todo o dinheiro para recuperar a sua vida, quando recupera ainda, quando não a perde. Por isso, queridos irmãos, que nossa família continuamente bendiga o Senhor, o Deus da vida, aquele que nos ama infinitamente, aquele que não olha nossas falhas, nossos pecados, nossas maldades, mas abre infinitamente os braços
largamente os braços, para que todos nós sempre possamos ser acolhidos nos seus sagrados braços que nos libertam do salvo. E falou: olha, hoje o padre chegou chicote, mas estava precisando. Ele não falava o que o padre falava, mas ele dizia assim: olha, o padre hoje na missa chegou chicote. E parava um pouquinho, mas estava precisando, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Só estou contando a história do pai, do Pedro, que falava essas coisas. Eu gostaria de olhar só um pouquinho com vocês para esta palavra tão maravilhosa, tão bonita que nós escutamos hoje. Eu sei que de repente já estão um pouco cansados, mas nós vamos festejar nosso dia hoje. Nós queremos festejar com a graça de Deus, com o amor de Deus, queridos irmãos. Queremos festejar porque é o dia que celebramos a vida da família. Olhando aqui para a primeira leitura de Jeremias, essa leitura fala da experiência de Jeremias. Ele faz uma experiência profunda da sua intimidade com Deus. Ele diz assim: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei de seduzir. E Jeremias, depois dessa experiência, se sente obrigado a agir. Ele se sente obrigado, chamado por Deus para falar. Mas vejam bem, Jeremias não fala da paz que vem do céu. Ele reclama contra o que não está certo aqui na terra. Ele se incomoda. Ele incomoda os outros. Torna-se incômodo. Agora, será que Jeremias vira um líder? Será que ele faz sucesso? Será que ele é aclamado pela multidão? O texto mostra ali. Ele foi motivo de gozação e zombaria. Jeremias sofreu muito, passou pela humilhação, passou uma vontade imensa de desanimar. Mas sentindo dentro de si a força de Deus, permaneceu fiel na luta pela justiça. E nós conhecendo Jeremias, os textos de Jeremias, foi o grande profeta da justiça. Caros irmãos, quantos motivos a gente tem para desanimar na vida? Agora, sem luta ninguém vence. Sem esforço ninguém vence. Sem trabalho ninguém vence. Sem fé ninguém vence. A segunda leitura é um texto de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. A pergunta é essa: qual é o sacrifício que agrada a Deus? E o texto acaba respondendo para a gente que o sacrifício que agrada a Deus é a oferta da sua própria vida, a oferta de si mesmo. O amor de Deus tomou conta de todos os judeus, pagãos, e a resposta do cristão não pode ser outra a não ser a resposta de amor. A resposta de amor a Deus. São Paulo diz assim: os pagãos glorificam a Deus em razão de sua misericórdia. Vejam bem, pela misericórdia do Senhor, até os pagãos glorificam a Deus. Em virtude da misericórdia de Deus. Gente, nós esquecemos a misericórdia de Deus. Quantas vezes a gente não é misericordioso para com o outro? Quantas vezes a gente não exerce o perdão para com o outro? A gente acha que o outro é só falha. No entanto, caros irmãos, a vida é tão imensa, tão grandiosa, que nunca o pecado é maior que o pecador, nunca a falha é maior do que o ser humano. Nós sempre estamos nos braços da misericórdia do Senhor. E São Paulo diz assim: eu vos exorto a vos oferecer-vos como sacrifício vivo, como oferta agradável a Deus. Nós, como pessoas humanas, somos ao mesmo tempo sacerdotes pelo batismo, oferta e templo, oferecendo-se a si próprio como o único sacrifício que Deus aceita. Cada dia a vida oferecida a Deus é o que agrada a Deus.
que fique isso para nós, queridos irmãos. Como é que nós nos oferecemos a Deus diariamente? Pelo nosso trabalho, pela nossa oração, pela nossa fé, pelo acolhimento às pessoas, nos tornamos agradáveis a Deus? E finalmente, caros irmãos, olhando para o Evangelho, vocês viram, o Evangelho de hoje é uma sequência do domingo passado. Domingo passado, Pedro confessou Jesus o Messias, confessou a identidade de Jesus como Messias. E Pedro ganhou elogios de Jesus, até Pedro foi colocado por Jesus como chefe da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra edifico a minha igreja. É claro que Pedro não entendeu bem a declaração de Jesus. E a segunda parte desse evangelho é a parte de hoje, onde Jesus, depois de ter levado os discípulos para a região da Galileia, lá entre os pagãos, entre as pessoas excluídas, onde mostra a missão a eles, no evangelho de hoje, Jesus anuncia morte e sofrimento.